E aí, gente, tudo bem? Hoje vamos começar aqui a nossa segunda aula do nosso segundo semestre. Dessa vez eu vou apresentar para vocês o lápis de cor, né? As coisas que vocês vão usar na prova de criação para quem for de design e arquitetura. E quem for de artes vai ter só na prova de desenho mesmo, que é uma prova de desenho. Bom, eu vou começar mostrando aqui aonde a gente pode utilizar a nossa, onde pode utilizar técnicas de desenho e tudo mais, sabe? Primeiro eu vou gravar esse slide aqui com vocês, depois eu vou mostrar uma parte prática. Bom, aqui como eu falei, onde vai ser utilizado na prova, né? Bom, existem algumas recomendações para qual qual marca você utilizar, qual lápis você vai dar preferência. No caso, existe uma preferência para quando for um número maior de lápis, né? Porque tem mais cores, então fica com uma disponibilidade melhor para se trabalhar. Então, eu aconselho vocês a ter uma caixa de lápis de preferência com mais de 24 cores. 36 é melhor ainda, e se for mais até tudo bem também, mas 36 já está ótimo, 24 é bom assim. 12 não é tão legal, porque pode te faltar algumas cores ou tudo mais. Se você for comprar uma de 12, eu recomendo você comprar daquelas que tem dos dois lados as cores, porque aí você fica com 12 lápis, 24 cores, que é um pouco melhor, assim. E tem também mais números com esses de dois lados, tipo 24 lápis, 48 cores. Esse é bem interessante, assim. Eu acredito que seja mais barato por ser dos dois lados. Como eu disse na aula anterior, é interessante que seja o lápis aquarelável, sabe? Que é pela pigmentação, porque ele deixa a cor mais viva no papel e melhora um pouco a qualidade do seu desenho. Você não vai utilizar água no seu desenho, tá? Não utilize, não use a característica dele de aquarelável. O aquarelável, o lápis aquarelável, ele é só pelo pigmento que ele deixa no papel, que deixa mais vivo por mais tempo e tudo mais. E eu vou também ensinar o uso do lápis branco, aquele famoso lápis que ninguém sabe para que serve, ó, deixei ele até separado aqui. Ele tem um uso, e vou falar também sobre mistura de cores utilizando os lápis. O lápis branco, no semestre anterior, eu estava falando com vocês sobre você dar uma apertada mais assim com lápis UHB às vezes, que era justamente para você achatar o papel, para tirar aquela textura dele, e essa é a função do lápis branco na questão de lápis de cor. Se você deixa ele achatado, ele deixa com uma característica um pouco mais realista, assim, e tudo mais, que você utiliza depois de ter aplicado as cores. Por exemplo, se você está fazendo um painel vermelho, você coloca primeiro o vermelho e aí depois você passa o branco achatando, assim. E, e você, depois de você passar, às vezes, quando eu fazia os trabalhos na faculdade, às vezes ficava com umas características meio esbranquiçadas, assim. Aí, às vezes, eu vinha com o próprio lápis colorido em cima e dava mais um acabamento, assim. Só para dar um toque final, assim, para dar uma melhorada na textura mesmo. Mas essa é a função do lápis branco, no caso, seria justamente achatar o papel. E também, uma coisa que não é muito feita é a mistura de cores. Quando você está pintando, você pode colocar uma cor sobrepondo a outra, no caso. Se você está fazendo um gradiente, que é uma diferença de nuance de duas cores, assim, se você está fazendo uma sombra, você pode misturar, pintar uma parte de uma cor e pintar por cima com outra cor, e misturando uma mistura de tonalidades, assim. Se você está indo de um azul mais claro para totalmente preto, você pode ir trocando os lápis, assim, as tonalidades de azul até chegar no preto. Pode passar um por cima do outro. E por isso mesmo que recomenda que você não aplique tanta pressão no lápis logo de início, porque senão ele já deixa o papel mais achatado e aí fica um pouco difícil do pigmento ficar preso ali, entendeu? Porque ele já está preenchido com o lápis da primeira cor que você passou. Então, você passa ele da mesma forma que você utiliza os lápis de desenho que a gente apresentou até agora, 2B, 6B e HB. Então, você tem que utilizar a ponta do lápis mesmo, você não deita ele para passar assim, você utiliza a própria ponta do lápis, fazendo os mesmos círculos, o mesmo movimento circular. E aí a ideia que seria, na primeira passada, você não aperte tanto para que ele não fique só naquela cor, que você possa aplicar as outras cores diferentes
para depois você vir com o branco e achatar o papel, entendeu? A não ser que seja uma área que é completamente a cor do lápis. Se você está desenhando uma área que é completamente preta, por exemplo, vale a pena você já aplicar um pouco mais de pressão no lápis no papel e preencher com o preto. E você pode fazer combinação de tonalidades diferentes. Eu vou fazer um exercício depois com vocês. E ó, eu vou fazer o vermelho e aqui eu já deixei os lápis separados. Então tem toda uma variação. Vocês podem combinar cores assim. Vou mostrar depois certinho para vocês. Mas é justamente essa característica que não é muito utilizada assim com as pessoas em geral. E aqui falando mais sobre a prova, eu acho que é importante reforçar essa parte da sua administração do tempo, né? Quando você for fazer a técnica do lápis colorido e tudo mais, é da hora você colocar, é muito bom você ter isso em mente, porque isso vai garantir uma melhora na qualidade do seu desenho e tudo mais. Mas eu acho que mais importante que isso é que você foque na sua apresentação da sua ideia, assim, sabe? Antes de você pensar na finalização e na qualidade da técnica, eu acho que é bom você dar ênfase primeiro na sua ideia, no que você está querendo passar. Depois, em segundo plano, você vai colocando a técnica, que vai melhorar, dar um acabamento melhor para o seu desenho e tudo mais. Mas representar, como eu disse ali, representar é melhor do que uma técnica refinada. E então, por isso mesmo que eu sempre digo você colocar prioridade quando você estiver fazendo a prova, que são 2 horas de prova, para todo mundo, no caso, de criação para design e arquitetura e a prova de desenho de artes. Então você utiliza o rascunho, que é dado uma folha com vocês, né, que é um sulfite e um canson, e aí é bom você utilizar, rabiscar suas ideias. Se você quiser pensar em quais cores você vai utilizar, você pode colocar, dar uma rabiscada ali com as cores só para ver como ficaria. Pensa na representação da sua ideia e eu recomendo muito você gastar um tempo no rascunho, porque eu lembro quando eu fiz a prova, eu fiquei 1 hora decidindo o que eu ia fazer, assim, sabe? Eu fiquei rabiscando novas ideias e tudo mais, mas quando deu 1 hora eu peguei a melhor ideia que já tinha saído, porque eu reservei 1 hora para minha finalização. Então vai se organizando, tipo, são 2 horas. Então, no máximo 1 hora você vai ficar no rascunho, assim. Se você tiver uma ideia boa antes que quiser seguir, manda ver, sabe? Mas é justamente isso, pensa na sua ideia antes de pensar na representação pela técnica, assim, é a representação da sua ideia. E aí, sobre paleta, escolha de cores, assim, tudo mais, é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais depois. Mas aqui agora a gente vai treinar o uso mesmo de como utilizar, para vocês terem mais prática com essa técnica. E agora eu estou propondo um exercício com o uso de referências, assim, sabe? Como eu falei, eu vou propor mais exercícios esse semestre, porque é bom que vocês treinem. A minha aula ela é muito prática, entendeu? É bom vocês terem a parte teórica, mas se vocês não treinam, então vocês acabam ficando um pouco para trás. Então sempre é bom fazer alguma coisa. Mas dessa vez eu trouxe uma proposta de exercício diferente. Bom, esse seria um exercício reduzido, assim, na questão de tamanho, porque era para fazer um quadrado no meio da sua folha. Você dobra ela em 4, no caso. Tudo bem. Você dobra ela em 4, dobra de um lado, depois dobra do outro, aí vai ter o meio demarcado certinho, aí você faz o seu quadrado. Aí eu coloquei sugestão de 12 por 12 ou 14 por 10, se você quiser fazer um retângulo. E você pega uma imagem de fruta como referência. No caso, esse exercício foi feito na faculdade, e aí eu estou utilizando ele aqui, mas eu já vou trazer uma nova opção para vocês, caso vocês achem que vai tomar muito tempo. E aí seria representar um recorte da foto que você escolher. É bom que seja impressa, tá? Mas se não der, pega digital mesmo, o que for possível para vocês. E vocês não precisam redimensionar a imagem para que caiba tudo no seu quadrado e tudo mais. Você pode fazer um quadrado menor. E aqui é justamente só para vocês treinarem o lápis e usar a mistura de cor, assim, sabe? Isso vai também treinando um pouco mais o olhar de vocês. Aí aqui eu trouxe umas referências, assim, sabe? Pegar umas imagens de fruta em geral. Eu pesquisei frutas, foto, no Google. E aí tem aquele rolê de ferramenta de você pegar uma imagem grande com boa qualidade também. Pode pegar fruta cortada,
Vocês podem pegar uma fruta só também, tranquilo. E pode pegar uma predominância de uma cor, fica a critério de vocês, só essa imagem veio com erro. Mas o que eu recomendo muito que vocês façam essa é uma das imagens muito boa para você treinar, porque ela tem cores muito vivas, inclusive. É você escolher uma coisa assim e aí você faz um recorte da sua imagem desse jeito. E aí, conforme essa redução que você está fazendo, você consegue treinar bem a sua técnica, você não vai ficar tão cansado fazendo o exercício, não vai comer tanto do seu tempo. Mas, se você tem pouco tempo, eu vou te trazer uma nova opção. A gente vai utilizar um exercício muito mais simplificado. Esse exercício ele é bom para você aprender a utilizar o lápis, para você se familiarizar com ele um pouquinho mais. Mas ele não vai te trazer a percepção visual que esse traz, entendeu? Que esse tem todo o rolê de você reproduzir uma imagem e tudo mais. Mas esse aqui também é muito bom, por caso você não tenha trabalhado com lápis dessa forma e tudo mais. E aí você faz uma forma tridimensional, e aí você vai deixar ela tridimensional pela luz de sombra, luz, assim, e você vai fazendo mistura de cores. Eu trouxe aqui como exemplo essa esfera, entendeu? Que seria mais ou menos isso. Você define um ponto de luz, no caso o ponto de luz está vindo da parte esquerda superior, e aí você faz esse exercício com esse gradiente, pode fazer um gradiente um pouco maior. Eu vou fazer aqui agora um lado prático com vocês. E aí vou tentar gravar aqui no meu celular da forma que for possível. Eu não sei se vai ficar bom, mas eu vou tentar o meu melhor. E aí, se vocês tiverem dúvida, a gente pode tirar essas dúvidas na monitoria sem nenhum problema. Eu vou pegar então o exercício. Bom, gente, esse foi o vídeo. Eu tinha gravado todo o processo desse desenho, mas aí o vídeo corrompeu. Então eu vou mostrar esse pronto, e aí eu vou fazer aqui do lado como que funciona, mais ou menos, o que eu fiz aqui, só que de uma forma mais simplificada, vai acabar saindo até um vídeo mais rápido. Bom, vamos lá. Quando você vai colocar uma cor, você primeiro tem todo o seu esboço feito na parte de baixo, e você pode fazer isso com HB mesmo, e aí quando você for passar para a parte de colorir, você começa fazendo o mesmo movimento que você fazia com o 2B, o 6B e o HB de círculo, e aí você não coloca muita pressão a primeiro momento do desenho. Vou colocar até aqui, e aí você vai fazendo movimento circular e vai mantendo isso, entendeu? E aí eu vou separar em duas metades, ó. Vou colocar até um risco aqui, fazer aqui desse lado na parte de baixo, ó. Você pode ver, é assim que você faz a união de um ponto com o outro, você meio que faz ele passar um pouquinho um em cima do outro, mas você só vai mantendo os círculos sem colocar pressão demais no começo. E ó, deixa marcado aqui também. Da metade para cima eu vou fazer o acabamento com lápis branco, na metade para baixo não vou fazer, para que vocês possam visualizar a diferença. Vocês vão colocando a cor, é bom você passar assim, depois ó, um outro maior que vai integrando um lado com o outro, que aí você não percebe mais uma diferença das duas linhas, ó, tá vendo? Que virou um bloco só. E aí, ó, esse é o lápis vermelho que eu peguei. Eu vou pegar agora esse aqui, que ele é o vermelho escuro. E aí você vai passando por cima do que você já fez. Dessa forma. Onde for a parte vermelha mais escura, você vai trazendo essas outras cores, vai meio que combinando uma por cima da outra. E aí conforme você vai avançando, vai utilizando cores diferentes, mais escuras, até um preto 100%, que é o que a gente vai alcançar aqui no nosso gradiente. Aqui, no caso, essa parte eu quero que seja preta. Então vai ser um gradiente do preto ao vermelho. Ó, ele vai fazendo sempre círculos suaves, assim, e tudo mais.
E aí onde você quiser que ele se acentue um pouco mais, você vai trazendo um pouco mais de pressão aqui, ó. Eu vou botar bastante pressão no lápis, nessa parte, ó, ele já vai ficando com essa textura de 100% preto. Ó, tá vendo? Aqui é uma cor 100% preta, ele não tem nem a textura do papel porque eu coloquei um pouco mais de pressão nele, que é o acabamento que a gente faz com o branco, mas quando é uma área 100% preta, você pode colocar esse acabamento direto com a cor preta. E ó, aqui você pode vir de novo com as outras cores, ó. Essa aqui que eu tô pegando agora é um marrom, está escrito chocolate como o nome da cor, mais especificamente. E aí vai trazendo ele para as outras, aqui o vermelho escuro novamente, colocando um pouco mais de pressão. Aqui vai dar até um acabamento próximo do que seria o lápis branco até, quando você coloca muita pressão no seu lápis. Você vai ver que vai mudar. E por fim, aqui, essa parte mais clara, você usa o vermelho mesmo, que é a ponta, outra ponta do nosso gradiente. Pode colocar um pouquinho mais de pressão. Ó, aqui, tô achando que tá meio... Olha só, já dá pra ver uma bela diferença daqui até aqui. Tô pegando aqui de novo o marrom pra ir fazendo esse caminho bem suavemente. Aí você fala, beleza, aqui você tem uma cor bem lisa, aqui você tem muita textura do papel ainda. Você pode pegar o seu vermelho, dar mais uma acentuada nessa parte, vai colocando um pouco mais de pressão, conforme você já tem o gradiente mais ou menos feito. E aí você pega o famoso lápis branco. Ó, você pode ver que ele está até meio sujinho de vermelho, justamente porque eu acabei de fazer esse aqui. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês, tentar fazer só nessa parte de baixo, o acabamento. Também que coloca mais pressão no lápis, e aí você vai fazendo o mesmo movimento circular, que a ideia é justamente que você deixe uma textura bem lisa. Olha só, se você ver aqui e aqui, olha só a diferença. É justamente porque você usou o lápis branco, que não é um lápis inútil, é um lápis muito útil, para justamente fazer esse achatamento. Não vou fazer na parte de cima, que eu quero que vocês percebam a diferença. Olha só, depois que você passa o lápis branco, pode vir com o lápis vermelho por cima, só para dar uma realçada na cor, sabe? Dessa forma. Pode pegar, pode usar outras cores mais escuras depois do branco também. A ideia aqui é justamente você entender que você pode trocar de lápis, é bom que você troque de lápis, porque dessa forma você tem um desenho mais dinâmico, pode passar cores por cima e ó, vocês estão percebendo? Essa parte tem lápis branco, essa parte não tem. Se vocês repararem bem, aqui desse lado, vocês veem muito a textura do papel. Vocês veem uma cor que ela tá assim, que você consegue ver que é pintado com lápis de cor. Na parte de baixo, que é essa daqui, tem a cor, que a gente já definiu anteriormente, né? Mas ela está diferente, porque ela está achatada, dessa forma. Então, essa cor, ela vem mais realçada do que essa. E aí, se você quiser, como sempre, pode passar o seu lápis colorido depois por cima do branco, só para dar uma avivada na cor. Mas você vê que ele tá com a textura ainda de achatado aqui, e ó, lembrando, a nossa divisão é aqui no meio. Essa parte tem o lápis branco, essa parte não tem. Entendeu? E isso você faz quando você for colocar o seu desenho. Ó, você pode ver, aqui tem uma parte preta lisa, aqui eu não precisei passar lápis branco, porque o próprio lápis preto já resolvia. Aqui não, aqui tinha essa parte que era um gradiente de uma cor para outra, né, que você via aqui principalmente. E aí você utiliza o lápis branco para deixar ele bem mais uniforme. Tá bom, galera? Acho que é isso. Espero que vocês tenham entendido. A gente se vê na próxima aula. E hoje a aula deu uma atrasada porque os arquivos corromperam. Mas a gente se vê.
mas futuramente eu vou falar sobre cores e tudo mais. Isso é uma técnica de finalização, tudo bem? Só para vocês utilizarem isso ao final da sua prova, porque é mais importante que vocês passem a ideia. Até a próxima aula, galera.